um prazer estar juntos para a nossa oração diária. Para mim é um prazer, uma alegria. Me sinto muito bem nesse tempo em que me sinto compartilhando a bênção de Deus com muita gente e certamente pessoas sendo abençoadas por causa desse tempo de oração. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você não está inscrito ainda nesse canal, eu quero apelar para você para se inscrever, porque assim você nos ajuda nessa empreitada no sertão nordestino. E também, por favor, estimule outros a se inscreverem e acione o sininho para você receber as nossas orações. E se você gostar de fato, né, dá o seu ok, o seu joinha, vai ser muito bom. Isso também nos ajuda. Esse canal tem por objetivo abençoar as populações do sertão nordestino. E eu quero compartilhar com você rapidamente um outro milagre de Jesus, quando Jesus multiplicou 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes, que eram de um garoto, estava no meio da multidão, e ele tinha 5 pães e 2 peixes. Foi um dia extraordinário na vida de Jesus e dos discípulos. Jesus atravessou o mar da Galileia para o outro lado e ele estava meio deixando a multidão para trás, indo só com os discípulos, mas de repente juntou uma enorme multidão. Muitos foram de barcos e outros que eram do outro lado do mar da Galileia se juntaram também, e se juntou uma grande multidão. E então o texto bíblico que está em Mateus capítulo 14 diz que uma grande multidão se juntou com Jesus em um lugar deserto. O deserto não tem água, não tem comida, tem muito sol, tem muito calor, e era uma grande multidão naquele lugar deserto. E então Jesus teve compaixão deles. O texto bíblico diz que Jesus, vendo aquela grande multidão de pessoas carentes, necessitadas assim de cura, havia entre eles pessoas abastadas até, mas precisavam de cura, precisavam da solução de algum problema, alguma necessidade. E havia muitos pobres também no meio deles. E então o texto bíblico diz que Jesus teve compaixão deles e curou os seus doentes. Foi um dia com muita cura, muita gente curada ali naquele deserto. E então Jesus ficou com eles o dia todo. Ele chegou de manhã e a multidão foi juntando, e ele começou a ensinar a multidão, falar com eles, abençoá-los, trazer paz para o coração deles, curar os seus enfermos. E ele acabou ficando com eles o dia todo. A paciência de Jesus, tratando com essa multidão o dia todo. Mas o dia foi terminando, já o sol estava lá descendo. E então Jesus ficou preocupado com eles, porque estavam com fome. Aquele dia todo com Jesus não comeram. Um outro tinha um lanchinho lá, mas a maioria não tinha. E então à tarde Jesus, preocupado com a multidão, ouça essa palavra, Jesus preocupado com as pessoas. Esse é o nosso Jesus. Ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você. Ele quer me abençoar, ele quer abençoar você. Por favor, creia nisso.
Você pode estar passando por um momento difícil e nos momentos difíceis pode surgir uma dúvida. Será que Deus está comigo? Será que Jesus está comigo? Mas eu digo para você, Ele está com você e Ele ama você e Ele quer ajudar você, como Ele se preocupou com aquela multidão desde cedo. Curou os enfermos, falou o coração deles, ensinou a palavra de Deus para eles. Agora, no final da tarde, preocupado, Ele falou para um discípulo chamado Filipe. Ele disse: Filipe, onde que nós vamos arrumar comida para essa multidão? Aí Filipe disse: mestre, se a gente tivesse 200 denários, um denário era o preço do trabalho de um homem. Então, o equivalente a 200 dias de trabalho, 200 denários, onde nós compraríamos pão para essa multidão, pão e peixe? E Jesus, e aí um outro discípulo chamado André, ouvindo a conversa, ele falou: tem um menino aqui que tem um lanche, tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que isso adianta para essa multidão? E Jesus então disse: então busquem os 5 pães e os 2 peixes. E certamente eles tinham que pedir para o garoto, né? Era do garoto. E certamente pediram. E falaram: garoto, olha, Jesus está pedindo para você entregar para ele os 5 pães e os 2 peixes que você tem. Você está disposto? Você faz isso? Ah, eu faço. Pode levar para Jesus. Que coisa, né? Era um garoto, mas ele ouviu Jesus, ele viu Jesus curando a multidão, ele amou Jesus. E agora vem o recado: garoto, Jesus está pedindo 5 pães e os 2 peixinhos. E o garoto entregou, colocou na mão do Senhor Jesus, e quando Jesus recebeu os 5 pães e os 2 peixes, a Bíblia diz que ele olhou para o céu. Olha, Jesus é um ser humano, um homem em quem a segunda pessoa da Trindade se encarnou. Mas tudo que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito Santo, porque se a divindade estivesse manifestando em Jesus, ele não conseguiria viver a vida humana. Então, tudo que Jesus fez como ser humano. Então, como ser humano, ele levantou os olhos para o céu, e o que ele fez? A Bíblia diz que ele deu graças. Olha, pensa bem, ele estava louvando a Deus, levantou os céus, louvou a Deus porque tinha 5 pãezinhos e 2 peixes para alimentar uma multidão. Ele podia estar reclamando, né? Mas só tenho 5 pães. Mas ele levantou as mãos e diz: Deus, Pai, eu te louvo porque eu tenho 5 pães e 2 peixes, eu tenho o começo, eu tenho a semente. Meu Deus, o Senhor pode multiplicar essa semente que está aqui nas minhas mãos. E a gente não sabe como, mas os discípulos já providenciaram ali 12 cestos. Eu creio que Jesus mesmo falou com eles: meio rápido, providenciem 2 cestos, 12 cestos, um para cada apóstolo. E eles trouxeram, colocaram na frente de Jesus, tudo vazio. E Jesus começou a cortar o pão, despedaçar, né? Cortar os pedaços com a mão mesmo. E então ia colocando um pouquinho do pão em cada cesto. E eu imagino, né? Começou a pipocar pão. Já viu pipoca, panela de pipoca? Eu creio que foi daquele jeito. Um milagre. Os pedaços de pão caíam no fundo do cesto e
e começou a pipocar pão, e de repente o cesto estava cheio. E depois ele pegou o peixe, a mesma coisa, eram só 2 peixes, começou a colocar uns pedaços de peixe em cada, e começou a pipocar peixe nos cestos, né? E aí Jesus mandou os discípulos distribuírem, e eles foram distribuindo, e à medida que ia tirando, ia sobrando lá dentro, e as pessoas comendo, e comendo, e comendo, e pão e peixe se fartaram, sobrou, e eles recolheram pedaços e tudo, recolheram 12 cestos cheios. Alimentou todo mundo e os cestos ficaram cheios de pão e de peixe. Que milagre extraordinário. Eu quero orar por você. Eu quero orar que aconteça o milagre da multiplicação na sua vida hoje, meu Deus. Ah, meu Deus, eu oro por isso. Eu oro para que haja, enquanto nós oramos aqui, participamos dessa oração, eu oro para que o meu Deus opere um milagre de multiplicação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, na vida desse homem que talvez hoje esteja com dificuldade até de conseguir o dinheiro para pagar a passagem do transporte para o trabalho, essa dona de casa que está com dificuldade porque tem tão pouco e não tem recurso para comprar o mantimento que ela precisa. Meu Deus, esse homem desempregado, essa mulher em aflição por necessidades materiais, necessidade das coisas. Oh Pai, no nome de Jesus, eu oro, pedindo que se repita o milagre da multiplicação. Eu sei, porque está escrito na Bíblia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele é capaz de fazer milagres na minha vida e na vida desses meus amigos e minhas amigas que me seguem e que participam da oração. Jesus é poderoso, continua poderoso para fazer milagres. Eu oro por um milagre. Eu falo para você agora, recebe o milagre. Recebe agora o milagre. Eu profetizo sobre você o milagre da multiplicação, seja no que for, no que está faltando, no que você tem tão pouco. Eu profetizo nesse dia o milagre da multiplicação. Seja abençoado, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. E um grande abraço para você, em nome de Jesus.